11 lições sobre a virtude. Comentário ao segundo livro da Ética de Aristóteles. Por Santo Tomás de Aquino. Tradução e apresentação, Tiago Tondinelli. Editora Eclési. Canal Le Conde. Décima lição. Consideração dos vícios como extremos. A oposição entre as virtudes e os vícios, a coragem e a temperança, os modos de corrupção da razão pela paixão. Após Aristóteles nos mostrar o que é virtude em geral e como ela se realiza nas virtudes especiais, nesta lição ele estuda a oposição entre as virtudes e os vícios. Sobre este tema, Aristóteles faz 3 considerações. Primeiro, mostra uma dupla contradição. A primeira se concretiza nos vícios, partindo de um deles e direcionando-se para outro. E a segunda parte dos vícios e vai para a virtude. Segundo, ele nos prova que esta primeira contradição, presente nos vícios reciprocamente considerados, é maior do que a segunda, a que parte dos vícios e vai para a virtude. Terceiro, mostra como um dos vícios se opõe mais à virtude do que os outros. No fim da lição, Aristóteles estabelece o seu propósito, inserindo o corolário do tema tratado. Como existem 3 disposições, é certo que 2 são viciosas, isto é, a que objetiva o excesso e a outra a falta ou escassez. Mas a terceira disposição é virtuosa, agindo conforme a virtude do justo meio. As 2 que possuem como seu objeto o excesso e a falta são opostas entre si, porque tratam de disposições extremas, podendo ser chamadas de reciprocamente contrárias. No entanto, a disposição virtuosa, estando no justo meio, é simultaneamente contrária a ambas. Aristóteles comprova sua afirmação dizendo que não é necessário um grande esforço probatório para mostrar que os 2 vícios, o do excesso e o da falta, sejam reciprocamente contrários, por causa do máximo distanciamento perceptível entre ambos. Mas não é tão fácil assim afirmar que uma virtude seja contrária a um vício. A virtude está no justo meio entre os vícios, e por isso não se distancia maximamente de nenhum deles, mas a contrariedade caracteriza-se por essa máxima distância, como podemos aprender na lógica. Logo, como é possível afirmar que a virtude é maximamente contrária a um vício? Esta resposta é tratada abaixo por Aristóteles, mostrando que a contrariedade entre a virtude e os vícios é especial, pois como o justo meio está em um dos 2 extremos, ele é contrário ao outro que se encontra no extremo oposto. Assim ocorre com o igual que, estando no justo meio entre o grande e o pequeno, é oposto a ambos. O grande só é conhecido quando comparado ao seu contrário, o pequeno. Mas este, por sua vez, depende daquele para ser assim concebido. Por um mesmo movimento, vamos de um dos extremos contrários ao justo meio e vice-versa. O hábito do justo meio está nas paixões e nas operações, gerando a falta no excesso e o excesso na falta. Um homem forte, comparado a um tímido, é audaz, e este, em relação ao audaz, é tímido. O temperante, em comparação ao insensível, é intemperante, mas em relação ao intemperante, é insensível. O liberal é pródigo em comparação ao avarento, mas em comparação com o pródigo, é avarento. É por este raciocínio que a virtude pode ser considerada como contrária a ambos os vícios simultaneamente. Aristóteles então apresenta o corolário desta lição. O hábito do justo meio é obtido quando consideramos um dos extremos pela razão do outro. Por isso, um extremo reciprocamente depende do outro extremo, pois ambos estimam o justo meio que está entre eles. Assim, o tímido chama o forte de audaz
e o audaz chama-o de tímido. Esta afirmativa é a prova do que foi dito. A virtude é contrária a ambos os extremos. Aristóteles prova por 2 pontos o acima afirmado. A contrariedade entre os vícios uns aos outros é maior do que a contrariedade entre os vícios e a virtude. Pelo primeiro ponto, ele afirma que, quanto mais os elementos se distanciam, mais são considerados contrários. A contrariedade depende da distância e os extremos se distanciam mais um do outro do que cada um deles em relação ao justo meio. Então, como há uma distância maior entre o grande e o pequeno do que a que existe entre eles e o igual, o justo meio entre estes 2 extremos, há então uma maior oposição entre estes 2 vícios do que a distância presente entre os vícios e a virtude. Este raciocínio funda-se na consideração da oposição como um movimento que parte da virtude e dirige-se aos vícios, mas não cabe para os outros casos, como na relação entre o bem e o mal. O bem está em um dos extremos, mas não é vício, enquanto que o mal está no outro extremo e é um vício. Devemos nos lembrar de que, por esta perspectiva, o vício está contido em um extremo e a virtude no outro, isto é, o bem e a virtude se encontram juntos em um dos extremos. Portanto, somos capazes de afirmar que a virtude está presente no justo meio entre 2 vícios apenas quando raciocinamos partindo da virtude e vindo aos vícios, isto é, pelo primeiro ponto adotado pelo Stagirita. Passemos a apresentar o segundo ponto de comprovação. A virtude, considerada em relação a cada um dos extremos, possui uma semelhança com eles, como ocorre com a coragem em face da audácia e a liberalidade em face da prodigalidade. Mas entre 2 vícios extremos há todo tipo de dessemelhança, gerando uma contrariedade máxima, corroborada pelo distanciamento que os separa. Em seguida, Aristóteles nos mostra que um dos extremos é mais contrário à virtude do que o outro, propondo 2 novas considerações. A primeira é a sua pretensão, e a segunda refere-se à imputação correta dos conceitos estudados. Eis a pretensão do Stagirita. Em alguns casos, o vício da falta parece mais contrário ao justo meio, mas em outros casos percebemos o inverso, o vício do excesso bem mais afastado do justo meio do que a falta. Por exemplo, a coragem não é maximamente contrária à audácia, porque aquela está contida no excesso. O audacioso vai além dos limites do ato de coragem, mas esta não lhe falta. Já a covardia, vício da ausência de coragem, mostra-nos ser bem mais oposta a ela do que a audácia, porque o covarde nada tem da virtude da coragem. Neste primeiro caso, o vício da falta é mais grave do que o vício do excesso. O inverso se dá acerca da temperança. O temperante não é maximamente contrário ao insensível, que pertence ao domínio da indigência e da falta, porque a falta de desejos o faz agir sem cair no vício dos prazeres proibidos, como o é com a intemperança, que pertence ao domínio da abundância e do excesso, o desregramento em relação aos prazeres proibidos. No segundo caso, o vício do excesso parece ser mais grave do que o vício da falta. A comprovação de tudo o que se disse depende de 2 raciocínios. O primeiro raciocínio se desenvolve do ponto de vista da própria coisa, ou melhor, da natureza das virtudes e dos vícios. Como fora dito acima, que há uma semelhança de cada um dos extremos com o justo meio, e que um dos extremos está mais próximo, sendo mais similar à virtude do que o outro. Então, o primeiro vício não é tão contrário à virtude quanto o segundo. Podemos entender a audácia como mais similar à coragem, porque está mais próxima dela e também a contém, enquanto a covardia como mais dessemelhante à coragem, mais contrária a ela
e que não possui qualquer resquício dela. Logo, os vícios que se afastam mais do justo meio parecem ser mais contrários à virtude. Contudo, como podemos entender este raciocínio com mais clareza? A resposta é que devemos fazer o mesmo procedimento com as paixões, perscrutando a natureza delas. O estudado nas virtudes morais também pode ser entendido para as paixões pertinentes para a conservação racional e contrapondo-se às paixões inadequadas, isto é, aquelas que corrompem a boa razão. A paixão pode corromper nossa boa razão por dois modos. O primeiro modo é o da veemência do movimento. Neste caso, a paixão nos impele a agir para além dos limites dados pela razão, como principalmente ocorre nos prazeres concupiscentes e nas paixões do apetite. A virtude que se refere a estas paixões busca repreendê-las, por isso direciona-se mais ao vício do excesso e menos ao da falta. O vício da falta é melhor assimilado por essa virtude, enquanto o do excesso é mais contrário, corroborando o que foi afirmado acima sobre a temperança. O segundo modo sustenta-se nas paixões que corrompem mais a boa razão ao se retraírem, permanecendo abaixo do recomendável pela reta razão. Como se dá com o temor e também com outras paixões que incentivam a fuga. Por isso, a virtude das paixões pretende firmar nossa vontade nos princípios do bem, impedindo o império da falta, isto é, o vício que mais lhe contraria, como no estudo da virtude da coragem. O segundo raciocínio se desenvolve do nosso ponto de vista, isto é, de que quanto mais inclinações nos acometerem, mais forte será a intenção de nossa virtude em superar os vícios por elas trazidos. Por isso, os vícios que naturalmente nos inclinam para o cometimento do pecado são os que mais se opõem às nossas virtudes. Como nascemos mais inclinados aos prazeres do que à fuga, movemos-nos com maior facilidade para a intemperança, pois o excesso de deleites nos apetece. Por isso, os vícios contrários à temperança, inclinando-nos ao excesso de prazeres, são considerados naturais e aumentam com o passar do tempo. Também por este segundo raciocínio, Aristóteles nos prova o afirmado acima. A intemperança, relacionada ao excesso de prazeres, opõe-se mais à virtude da temperança do que o seu vício oposto, a insensibilidade.